Eu vou começar, cara, com um número que parece até mentira de tão chocante. No Brasil, quem termina uma faculdade ganha, em média, 148% a mais do que quem parou no ensino médio. 148. Isso não é ganhar um pouquinho a mais, sabe, gente? Isso é mais do que dobrar o salário. Esse é um dado da OCDE que vai juntar as maiores economias do mundo. E olha só que loucura. Esse retorno do estudo no Brasil ele é um dos maiores do planeta. Maior que na maioria dos países ricos. Então, estudar aqui no Brasil paga mais do que quase em qualquer lugar. E, pessoal, aí vem a parte que dói dessa história. Estudar paga tanto assim, por que tão pouca gente chega lá? Por que só uns 20% dos adultos brasileiros têm faculdade completa? Gente, é 1 em cada 5, vocês têm noção? Então, a gente chega meio que num quadro maluco, sabe? O estudo é a coisa que mais muda a vida financeira das pessoas no Brasil. E, matematicamente, é a melhor aposta que existe. Melhor que bet, melhor que tudo. Sim. E, mesmo assim, a imensa maioria das pessoas ficam de fora. E hoje a gente quer entender o porquê disso tudo. Aqui é o antes do resultado. A gente fala daquela parte que ninguém mostra, o antes, quando ainda não tem prova de que ainda vai dar certo. E hoje o tema é estudo, mas não aquela palestrinha de o estudo no Brasil é lindo, é maravilhoso. Vai ser uma conversa honesta sobre por que estudar no Brasil vale tanto a pena e ao mesmo tempo é tão difícil. Pessoal, já aviso uma coisa, isso aqui não é só sobre faculdade. A gente vai começar pela escola e pelo diploma, porque é onde os números são mais escancarados. Mas a gente sabe que estudar é muito mais do que isso. É não parar de aprender, é se qualificar, é não estagnar. Tem gente sem diploma nenhum, que estuda a vida inteira. E tem gente com diploma que parou com 23 anos, sabe? Então, cola que essa conversa ela é para todo mundo. A gente vive num país onde estudar é o melhor investimento que existe e a maioria das pessoas, na verdade, não tem nem ideia disso, sabe? Uma mensalidade de faculdade hoje, no EAD, ela pode sair por uns 150, 200 reais. E a diferença de salário entre quem tem e quem não tem diploma, em média, é de uns 2.000, 2.500 reais por mês. Ou seja, um único mês do salário a mais já paga o ano inteiro de estudo. E o doido é que a cabeça da maioria funciona pensando o contrário disso, sabe? A pessoa olha para os 150 reais da mensalidade e fala, pô, tá caro, não dá, não tenho. Mas não olha para os 2.000 que ela deixa de ganhar todo mês pelo resto da vida por ter estudado. A gente é treinado a ver o custo de estudar e ser cego para o custo de não estudar. E esse custo de não estudar é gigante. Ele só é invisível, porque ele vem diluindo, mês a mês, a vida toda. Quem tem mais estudo tem muito menos desemprego também. Quando a crise chega para as pessoas que teve o Covid-19, né, agora, quem é mais qualificado, na verdade, é o último a ser cortado e é o primeiro a ser recontratado. Então o estudo não é só ganhar mais, na verdade é uma blindagem. É a coisa que vai segurar a tua mão quando o chão some embaixo de todo mundo, né, quando acontece uma crise. E mesmo com tudo isso a favor, a maioria não chega lá. Que é o paradoxo que a gente precisa destrinchar e conversar um pouco sobre isso agora. E então você pode se perguntar, por que tão pouca gente chega lá? A gente pode pensar numa resposta fácil, que é culpar a pessoa. Falar, esse cara é vagabundo, ele não quer estudar. A gente sabe que isso é uma mentira, porque a gente sabe que no Brasil isso é um problema estrutural. Vamos usar um exemplo, pega a faculdade. 1 em cada 4 que entra abandona no primeiro ano. 25%, gente. E na maioria das vezes não é porque ficou com preguiça, é porque precisou trabalhar para comer, é porque o transporte comia 3 horas do dia dessa pessoa, é porque a base da escola que a escola deu para ela era tão fraca que a pessoa chegou na faculdade sem conseguir acompanhar o que está acontecendo. A pessoa não desistiu de estudar, ela não tinha antes. E tem um ponto de partida de cada um que importa, porra, pra caralho, né? Porque não é a mesma coisa estudar para quem tem a casa silenciosa, para quem tem dinheiro, para quem tem computador, para quem tem o tempo livre. Estudar para quem chega do trabalho morto de cansaço, divide o quarto com 3 pessoas e ainda tem que ajudar em casa. Enfim, é o mesmo diploma no fim, né, cara, no final do curso. Mas não é a mesma trajetória. Uns largam 20 metros na frente, outros vão largar 20 metros atrás. E aí, quando o de trás não chega, vem alguém de cima falar, é porque ele não se esforçou. Cara, na verdade não é por isso, né? É porque a linha de largada, ela nunca foi a mesma, né? Sim. Condições totalmente diferentes. E as pessoas ainda vão culpar quem largou para trás, sabe? Isso é um negócio ilógico. Mas é o que acontece, né? O fato da corrida ela ser desigual para algumas pessoas não quer dizer que não vale a pena você correr e você tentar. Quer dizer, na verdade, o contrário. Como o retorno é tão alto no Brasil, vale a pena pra caralho você lutar por ele, mesmo você largando atrás. Eu só quero que a pessoa entenda que se tá difícil, na verdade não é defeito pessoal dela, né? É o jogo que muitas vezes é desonesto, principalmente aqui no Brasil, cara. Sim. E saber que o jogo é torto, é bichado, é o primeiro passo para não desistir achando que, na verdade, o problema muitas vezes é você. Concordo. Agora entra a parte que pra mim é a mais grave de todas, sabe? Porque ela é, de certa forma, muito silenciosa, muito escondida, né?
a gente conseguiu botar quase todo mundo dentro da escola. Mas botar na escola não é a mesma coisa que ensinar, pessoal. Os números aqui eles vão assustar um pouco que a gente trouxe, que é o PISA, que é uma prova internacional que compara os estudantes do mundo. Nessa prova, 73% dos jovens brasileiros de 15 anos não alcançam nem o nível básico em matemática. 73%. Quase 3 em cada 4. Cara, e em leitura, metade não atinge o básico, velho. Metade, cara. É foda. E nível básico ali não é cálculo difícil não, gente. É coisa simples, é bagulho pra você interpretar um texto, sabe? Soa até idiota o texto. Comparar dois preços, sabe? Entender um gráfico de um jornal, coisa do dia a dia. Então a gente tá falando aqui de uma galera que passou anos sentados numa cadeira e sai sem conseguir usar de verdade o que devia ter aprendido. E aí tem um número que resume muito isso de uma forma meio brutal. O analfabetismo funcional no Brasil tá cravado em uns 23, 24, 29%, se eu não me engano. Quase 1 em cada 3, vocês têm ideia? Não é gente que não sabe ler letra, sabe? É gente que lê as palavras, mas não consegue entender o que ela leu. Sim. Não consegue entender o sentido daquilo. Analfabeto funcional. Sim, isso é o sentido. Sim. E, cara, o que mais me assusta nisso tudo é que, nesse mesmo número, é que ele não tá melhorando, sabe? A gente expandiu a escola, a gente botou muito mais gente para dentro para estudar, e mesmo assim quase 1/3 sai sem saber usar o que leu, sabe? Então o problema, na verdade, ele mudou de lugar no Brasil. Antes o drama era não ter escola. Agora a pessoa tem escola, passa de ano, recebe o diploma, se forma e mesmo assim sai sem a ferramenta mais básica, que é entender o mundo que está em volta dela, cara. A gente resolveu o acesso no Brasil, mas a gente não melhorou a qualidade. E qualidade é um problema muito mais difícil de lidar. Muito mais difícil. Falando um pouco sobre esse assunto que a gente está falando, sobre escola pública, enfim, eu estudei em escola pública. Sim. E eu fui na luta do vestibular, né? Medicina, um dos concursos vestibulares mais difíceis do país. E, cara, querendo ou não, eu senti que eu saí muito atrás, sabe? E ainda que eu não considero que a minha escola era uma das piores escolas, sabe? Eu sei que tem lugares do Brasil que é muito pior, que falta muita estrutura, tem muita dificuldade, mas eu me senti muito atrasado, cara, quando eu cheguei, porque eu não conseguia resolver as questões, sabe? E as poucas que eu resolvia não chegava nem perto do suficiente. Sim. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, depois que eu passei, e eu vi o pessoal de outras escolas, eu percebi como tem, assim, mesmo dentro de públicas, gente, existe uma diferença muito grande. Por exemplo, o Jonas é do Colégio Militar. Eu era de um colégio no interior. E, cara, a diferença de base que eu e ele teve é muito grande. A gente demorou para passar? Junto, demorou. Mas a base foi diferente. Sim, eu saí do ensino médio achando que eu tava com uma formação boa pelo fato de eu ter estudado em colégio militar. Mas quando eu comecei a estudar para a prova da medicina, eu vi que, na verdade, meu estudo estava muito defasado. E eu tinha que caminhar uma longa jornada para me tornar apto a fazer uma prova em nível de uma prova de medicina, por exemplo. E eu digo que isso muito aconteceu por conta dessa qualidade extremamente baixa do ensino no Brasil, sabe? Sim. Como todo mundo quer mudar de vida, concursos que são muito concorridos exigem muito da pessoa. Inclusive, eu acho que, tipo, dos 3 anos que eu fiquei, eu considero que 1 ano e meio foi só para me recuperar a básica. Eu também acho. E pessoal, para não parecer que a gente só tá atacando a educação brasileira, existe sim coisa que tá melhorando, de verdade. E eu acho que é muito importante falar, para não soar piegas, né? É. O analfabetismo de verdade, aquele de não saber ler nem escrever um bilhete, caiu pro menor nível da história, sabe? Hoje tá em torno de uns 5%, se eu não me engano. E entre os mais jovens é bem menor do que isso. Há poucas gerações atrás, pessoal, ter um avô ou uma avó que aprendeu a ler era tipo, muito incomum. Meus avós não sabem. Meus avós também não. Hoje quase toda criança aprende a ler ainda de criança, sabe? Isso é uma conquista muito grande, que custou muitas décadas no Brasil, e que ninguém comemora porque acabou virando normal, né? E tudo que vira rotina sai da grande fala. Isso muda como a gente tem que olhar pra coisa, sabe? Porque não é tá tudo perdido, o Brasil não tem jeito. É, na verdade, a gente ganhou uma batalha e agora tem outra pela frente. A batalha do acesso, de botar todo mundo na escola. E assim, é uma coisa que tem que ser muito comemorada, cara. O analfabetismo é foda. É foda. É foda. E tem famílias inteiras que ninguém nunca tinha pisado na faculdade. Ninguém, sabe? Por gerações. E aí um filho, uma filha, o primeiro a estudar, o primeiro a ter um diploma. Quando isso acontece, não muda só a vida daquela pessoa. Muda a linha inteira daquelas pessoas que vêm pela frente, sabe? Os filhos, os netos, todo mundo ali agora vai ter a oportunidade de estudar. Sim. Os filhos daquelas pessoas já vão nascer num outro ponto de partida. Estudo é a única herança que ninguém consegue te tirar. E é a única coisa que melhora a vida de quem ainda nem nasceu.
Inclusive, pessoal, eu posso falar isso por mim. Eu sou o primeiro da minha família que está numa universidade pública. Eu não fui o primeiro a conseguir um ensino superior porque tenho a minha irmã. Mas eu sou o primeiro dentro de uma universidade pública e o primeiro como possível médico, né? Porque ainda não sou médico, vou me formar ainda. Então, assim, eu sinto que isso é uma baita conquista, tanto para mim quanto para minha família e para toda a minha geração que eu criar, meus filhos. Porque realmente estudar muda a vida. Até aqui a gente falou muito da escola, de faculdade, mas na verdade estudar é uma coisa muito maior do que isso. Diploma, claro, ele é muito importante, como eu falei até agora, os números eles provam isso, né? Especialmente no Brasil, mas ele é uma porta e não é o fim da linha. Eu conheço gente com diploma, na verdade, que parou de aprender qualquer coisa nova aos 23, depois que terminou a faculdade, e, cara, tá estagnado, não estuda mais. Eu também conheço gente que nunca fez faculdade, cara, tá voando no mercado de trabalho, tá ligado? Sim, e isso é muito do mundo atual, né? O mundo hoje, ele muda muito rápido, muda demais. E para você aprender uma coisa aos 20 e achar que tá resolvido pro resto da vida, isso não acontece mais, gente. Apareceu a internet, apareceu o digital. Agora aparece a inteligência artificial que tá virando tudo de cabeça para baixo. Sim. Quem para de estudar fica obsoleto muito rápido. De uma forma que antigamente isso não era tão rápido, tão comum. Sim. Antigamente você aprendia um ofício, né, uma habilidade e morria fazendo aquilo. Hoje a profissão que te sustenta simplesmente ela pode te deixar de existir daqui a 10 anos. Então estudar deixou de ser uma fase na juventude que você está conhecendo coisas novas e virou a vida inteira. Você tem que estudar sempre, querendo ou não. Sim, cara, e o bom disso é que estudar nesse sentido amplo está mais acessível do que nunca atualmente, né? Porque você tem curso de graça, tem vídeo, tem tutorial, tem YouTube. livro, né? Tem YouTube, gente ensinando de tudo na internet, cara. Hoje o problema não é mais o acesso à informação, né? Isso tá na palma da mão, tá no celular, enfim, tá no computador. O caro, na verdade, hoje em dia é o hábito de você estudar. É a disciplina de sentar e aprender uma coisa que ninguém tá te obrigando a aprender, cara. Quando não tem prova, quando não tem professor cobrando, não tem nota, a maioria simplesmente para. E aí estudar vira menos uma questão de oportunidade e mais uma questão de você aprender a cobrar a si mesmo. Que é difícil. Pra cacete. Quando eu tava estudando em casa pra passar no vestibular, eu estudava sozinho, né, com cursinho online, e eu tive muita dificuldade de criar rotina, cara. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente está o tempo inteiro competindo pela nossa atenção, as redes sociais, vídeos no YouTube, essa sensação de desempenho, de performance, enfim, virou um inferno. E estar em casa se tornou muito difícil. Eu só consegui fazer a roda funcionar, engrenar, a partir do momento que eu aprendi que aquilo ali tinha que virar um hábito de estudo, para eu conseguir construir uma base. Isso é muito importante, não tem jeito. E eu sei que tem uma resposta que está na ponta da língua de muita gente. Porque eu mesmo já ouvi muitas vezes e posso até já ter pensado. A pessoa fala, mas tem um monte de gente formada desempregada, pô. Tem um monte de engenheiro Uber. E tem um monte de gente que nunca estudou e tá ricaço. Então esse papo de que estudo resolve, na verdade é tudo furado. E olha, eu entendo a revolta das pessoas que falam isso. Mas tem um pouco de equívoco nesse raciocínio. Sim, cara. E o equívoco é considerar a exceção à regra, sabe? Você lembra do cara que não estudou e ficou milionário, porque ele é raro na sociedade, é notícia, todo mundo comenta, que nem o Thiago Flint, né? Você não lembra dos milhões que não estudaram e ficaram a vida inteira ganhando pouco, cara. Porque esses não viram manchete, cara. Eles são subalternizados, são jogados às traças, né? Estudo não é garantia de ficar rico. Isso é verdade, no Brasil ainda, mas ninguém aqui tá prometendo que você vai ficar rico, né? Estudo, na verdade, é uma probabilidade. Vai dar certo sempre? Não sei. Mas a chance de dar certo é muito, muito maior, sabe? E, cara, apostar contra a probabilidade porque você viu uma exceção, enfim, é o jeito mais bobo de você perder, tá ligado? Eu quero jogar com os números. Quero jogar com os números. E também tem o caso do diploma que não vale nada, né, que as pessoas falam. Sim. E essa tem um pouco de fundo de verdade, eu não vou mentir. Tem diploma de faculdade ruim, que não ensinou quase nada, aí a pessoa sai com um papel e também sem competência. Por isso que eu insisto, não é o papel que vai mudar a tua vida, é o aprendizado de verdade. O diploma é a prova de que você aprendeu, não um troféu que vale por si só. Se tem uma coisa que muda o meu jeito de olhar para tudo isso, é parar de pensar em estudo como uma obrigação chata e começar a pensar nele, na verdade, como a coisa mais libertadora que existe. Assim como eu fiz quando eu estava me preparando para o vestibular. Porque, pensa bem, tudo na tua vida alguém pode tirar. O emprego pode sumir, o dinheiro pode acabar, o bem material ele pode quebrar, enfim. Agora, o que você aprendeu e botou na tua cabeça, ninguém vai conseguir tirar de você. E você, enfim, pode perder tudo, recomeçar, porque o que te fez chegar lá já tá dentro de você. E não numa conta de banco, tá ligado? Sim.
Estudo é a única coisa que é 100% tua e que ninguém nunca vai conseguir tirar. Eu já ouvi bastante essa frase. E, cara, é É verdade. verdade, cara. E não é só sobre dinheiro. No fim das contas, não é só sobre isso. Estudar é o que te deixa entender o mundo em vez de você só ser levado, sabe? É a diferença entre você ler uma notícia e saber quando você está sendo enganado, ou engolir qualquer mentira que te empurra, sabe? É conseguir ler um contrato antes de assinar, entender um remédio antes de tomar, saber o teu direito, antes que alguém tente te passar para trás, sabe? Isso acontece muito no mundo real. Aquele analfabetismo funcional que a gente falou, de quase 1/3 da população, não é só um problema de salário. É um monte de gente vulnerável a ser enganada todo dia, porque não consegue tirar sentido do que lê. Estudo, no fundo, é o que te torna mais difícil de manipular. E eu tenho certeza que você já viu um vídeo na internet de uma pessoa que, infelizmente, não sabe, não está entendendo o que está lendo, fazendo um contrato que, obviamente, é idiota. Com um contrato de iPhone, que a pessoa vai pagar 10 vezes o valor do iPhone, mas é porque ela não entende o que ela está lendo. Sim. Ela só lê e absorve. Sim. Estudar no Brasil é, ao mesmo tempo, a melhor aposta que existe, né? E uma das mais difíceis de fazer ao mesmo tempo. O retorno ele é o maior do mundo e, mesmo assim, a maioria fica de fora, cara. Por motivos que muitas vezes não são culpa, na verdade, da pessoa. Se você é uma dessas pessoas que largou atrás e que teve uma base fraca, que precisou trabalhar cedo, não é defeito teu. O jogo, na verdade, é difícil mesmo, tá ligado? Sim. Infelizmente, no Brasil é muito difícil, cara, você estudar. Mas o fato de ser difícil não muda que vale a pena jogar, porque o prêmio é grande demais para você desistir dele. No Brasil, estudar é muito complicado, ainda mais num cenário onde tudo que é rápido é vangloriado. É ganhar dinheiro com roubo, com bet, ganhar dinheiro, enfim, com 7-1. Toda essa cultura que é ensinada em letra de funk. A gente gosta de ouvir esse tipo de música, mas a gente sabe que existe uma questão muito ruim. E a cultura do Brasil ensina você a ir por um caminho errado e nunca pelo caminho da educação. Investir em ensino. Concordo. E se você está achando que você já perdeu esse trem do conhecimento, que já é tarde, que estudar é coisa quando você era novo, eu queria te dizer que na verdade não. Estudar ele não tem idade. Não é só faculdade, não é só prova. É ler um livro, gente, que você está adiando. É aprender aquela habilidade que pode mudar o teu trampo, sabe? É parar de fingir que você já sabe tudo. O pior analfabeto não é o que não teve escola. É o que decidiu que não precisa mais aprender nada. Esse tá travado de verdade e é uma escolha da pessoa. Infelizmente é uma escolha você travar nesse caso. E pessoal, comenta aqui embaixo uma coisa. O que você sempre quis aprender, sabe, foi adiando. Pode ser uma habilidade, um assunto, um curso, qualquer coisa. Às vezes só escrever as coisas já dá aquele empurrão para você começar, sabe? Às vezes até essa semana. Se essa conversa fez sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda o Antes Resultado a chegar em mais gente que precisa ouvir que estudar ainda vale muito a pena aqui no Brasil. E pessoal, se inscreve no canal aqui para acompanhar todos os vídeos. A ideia, como sempre a gente fala no final dos vídeos, é falar com honestidade sobre temas difíceis, sobre fases da vida, e a gente não está aqui para vender nenhuma fórmula mágica. E para finalizar, eu sempre gosto de deixar uma mensagenzinha, e a mensagem desse vídeo é porque eu tenho medo de algumas pessoas verem esse vídeo e talvez acharem que quando a gente criticou a qualidade da educação, a gente estava criticando os professores. E longe disso, a gente nunca quis falar mal dos professores, porque a gente sabe o quão difícil é ser professor no Brasil. Sim. A minha irmã é professora, então assim, eu vejo como é difícil porque a gente precisa de um ensino técnico com muita qualidade, só que eles não dão esse ensino para o professor. Eles querem cobrar do professor uma habilidade muito foda, mas não querem pagar ele a quantidade que ele merecia para fazer esse trabalho. Perfeito. Lógico, a gente sabe que tem as frutas estragadas dentro do balaio. Sim. Mas a gente sabe que não são todos. A maioria dos professores são muito esforçados, ganham pouco e estão servindo o Brasil de uma forma muito justa. Eu acho que eles, na verdade, são muito apaixonados. Não, com certeza. Porque para você trabalhar com educação, gente, ter que aguentar criança ranhenta, adolescente chato, é difícil, cara. Sim. É muito difícil. Ainda mais numa posição, porque eu acho que hoje em dia, Jonas, muitos pais, eles acham que não é mais o professor que manda dentro da escola. Tipo, meu filho veio com nota baixa, eu vou criticar o professor, em vez de tentar fazer meu filho se esforçar mais. Então, o que eu quero deixar aqui no final desse vídeo é que a gente em nenhum momento quis criticar os professores. Inclusive, a gente apoia muito os professores, a gente sabe das dificuldades que eles passam. Mas a gente também não podia percorrer esse caminho sem falar sobre esse tema, que a educação no Brasil, infelizmente, é deficitária. E deixa o like.